Quero provar que eu posso comer. Vou provar tecnicamente de que de fato eu ressuscitei. Então estas são uma das provas que evidenciam a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas certamente a prova mais conhecida, a mais citada, é a prova do sepulcro, que até hoje está vazio. Turistas do mundo inteiro são atraídos até lá para perceber o sepulcro vazio e conseguem ler em letras garrafais escrito assim: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então o sepulcro vazio é uma grande prova, digamos a mais conhecida prova da ressurreição de Jesus. Agora, é verdade que outros filósofos, sábios, pais de outras religiões também têm os seus sepulcros conhecidos. Temos que reconhecer isso, não é? Outros têm seus sepulcros famosos e conhecidos, portanto, com uma diferença: estes têm seus sepulcros conhecidos por aquilo que contém. Jesus tem o seu sepulcro conhecido por aquilo que não contém. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então o sepulcro vazio prova a ressurreição de Jesus, como também o que estava dentro daquele sepulcro vazio. E o que estava dentro do sepulcro vazio que provava também a ressurreição de Jesus? Os lençóis que estavam no sepulcro vazio, vistos por Pedro, logo no início, visto por João. Os lençóis provam que Jesus ressuscitou. Por que os lençóis provam? Porque surgiu um boato, e este boato surgiu pelos soldados romanos, subornados pelos anciões de Jerusalém, para que os soldados romanos dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, que Jesus ressuscitou coisa nenhuma, que isso aí era uma história que eles estavam inventando. Portanto, os lençóis dizem ao contrário. Os lençóis dizem que Jesus não foi, que o corpo de Jesus não foi roubado, mas que Jesus foi ressuscitado. Por que os lençóis dizem isso? Porque a Bíblia diz que os lençóis estavam dobrados. Os lençóis, vou repetir, estavam dobrados ao lado. Agora eu pergunto para vocês: qual é o assaltante, qual é o ladrão que entra no sepulcro, rouba o corpo e ainda tem o cuidado de dobrar o lençol? Os lençóis provam que Jesus ressuscitou, porque os lençóis estavam dobrados. Se de fato Jesus tivesse sido roubado, eu ia chamar aqueles ladrões de ladrões caprichosos demais e muito pacientes, porque tiveram tempo de pegar o corpo de Jesus, tirar o lençol do corpo de Jesus e ainda dobrar. Que cuidado grande, não é? Que paciência, que capricho desses ladrões. Então os lençóis provam que Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia diz, e o original grego nos ajuda a entender um pouco mais essa questão. O original grego diz que os lençóis jaziam em suas dobras. O que nos dá a entender por esse original grego? Nos dá a entender que os lençóis ainda estavam em seu formato circular, que os lençóis ainda estavam assim, em círculo, como que de uma maneira misteriosa Jesus saiu de dentro dos lençóis sem precisar desmanchá-los. De uma maneira misteriosa Jesus saiu de dentro dos lençóis e os lençóis jaziam, permaneceram em seu formato circular, apenas afofados. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Queiram os gnósticos ou não, queiram os incrédulos ou não, queiram os ateus ou não, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E de todas essas aparições que Jesus, neste período de 40 dias, teve a 2 dos discípulos de Emaús, a pelo menos 2 vezes aos seus discípulos, a outros 500 no mar da Galileia, a mais fascinante, pelo menos para mim, é aquela que Jesus apareceu na ilha de Patmos ao evangelista João, quando este achou que estava perdido e seus dias estavam findando, seu ministério estava acabando. Palavras, portanto, de João: e ouvi atrás de mim como voz de muitas águas, e virei-me para ver quem falava comigo. E ao virar-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem. E esse Filho do Homem estava vestido com veste alada. João descreveu esse Cristo não apenas ressuscitado, mas ressurreto. Qual a diferença? Ressurreto
porque ressuscitou para nunca mais morrer. Outros ressuscitaram, até inclusive pelo ministério de Jesus, mas ressuscitaram e um dia morreram. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é ressurreto, Ele é ressurreto. E João ouviu na ilha de Patmos e percebeu que seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a lã. Quando ele olhou para os pés desse que estavam no meio dos 7 castiçais, parecia que tinham sido tirados de uma fornalha ardente. Tinha um cinturão de ouro à altura do peito, que só o sumo sacerdote usava no Antigo Testamento. E quando ele olhou para a coxa, ele viu escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Levante a sua mão. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Agora, por que nós temos que pregar o Evangelho? E o que é o Evangelho? Interessante que o tema ressurreição está no mesmo capítulo do ID de Jesus Cristo, isto é, capítulo 16. O tema ressurreição está no mesmo capítulo quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê? O Evangelho é boas novas. E quais são essas boas novas? Morte e ressurreição. Não podemos falar só da morte, temos que falar da morte e da ressurreição. Isso é boas novas. Porque se Jesus só tivesse morrido, Jesus só com a sua morte seria o maior mártir da história. Mas como Jesus não tão somente morreu, mas morreu e ressuscitou, ele deixou de ser só o maior mártir da história para ser o único salvador da história. Por que o tema ressurreição é importante? E devemos pregar não apenas a morte, mas também a ressurreição. Porque a ressurreição é a evidência de que o sacrifício na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai. Se o Pai não tivesse aceitado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele não o teria ressuscitado. E por que Jesus morreu? Pelos nossos pecados. E se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não poderia dizer que morreu pelos nossos pecados. Nós não estaríamos perdoados, não seríamos regenerados nem justificados. Então a ressurreição é a prova de que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo quando Ele disse: está consumado. E se o Pai aceitou o sacrifício de Cristo, todos nós fomos beneficiados, perdoados, regenerados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a ressurreição é um tema mais que importante no cristianismo. Agora, o texto que nós lemos nos diz que as mulheres foram ao sepulcro neste dia. Eu acredito que as mulheres esqueceram-se de que Jesus havia dito que morreria, mas ressuscitaria. Por muitas vezes Jesus disse isso, como por exemplo, Jesus um dia disse assim: o templo será derrubado e reconstruído em apenas 3 dias. Claro que desta vez foi de modo enigmático, mas que Jesus disse outras vezes de modo mais claro. Jesus disse: mas que templo é esse derrubado e reconstruído em apenas 3 dias? O grande templo, o templo de Herodes, não dava para ser derrubado e reconstruído em apenas 3 dias. Jesus estava falando do seu templo, do seu corpo, que morreria, que tombaria, mas ao 3º dia ressurgiria dentre os mortos. Jesus tinha avisado. Portanto, eu acredito, pensamento meu, que as mulheres esqueceram-se dessas previsões de Jesus, porque elas foram ao sepulcro com perfumes, com ungüentos, com especiarias. Elas foram ao sepulcro prontas para tratar o corpo de Jesus. Então elas acreditavam de fato que Jesus estaria por lá, mas surpreenderam-se, ficaram espantadas quando perceberam que havia um varão assentado em uma pedra, e este varão tinha roupas compridas e brancas. E esse varão disse a essas mulheres: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz que este varão continuou a dizer a elas: ide, dizei aos discípulos e a Pedro, ide, dizei aos discípulos esta verdade, este fato, dizei aos discípulos e a Pedro. Aí eu lendo esse texto, eu fiquei pensando: por que Pedro? Não é? Por que o nome de Pedro está aqui? Está na sua Bíblia também? Ide dizer aos discípulos e a Pedro? Não poderia estar escrito assim apenas, ó, ide dizer aos discípulos? Já estava bom, já entendi. Porque Pedro era um dos discípulos, já estava incluso. Mas a Bíblia
faz questão de nos deixar escrito: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. E aí eu fiquei lendo, relendo, contextualizando, e eu cheguei à seguinte conclusão, para que vocês entendam. Acompanhem-me, por favor, nesse rápido raciocínio. Quem foi Pedro? Um dos discípulos de Jesus, chamados para o santo ministério. Pedro presenciou, viu grandes milagres de Jesus, como por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, Pedro viu, Pedro estava lá. Quando Jesus transformou ou multiplicou os pães e peixes, Pedro estava lá. Quando Jesus curou a sua sogra de uma ardente febre, Pedro estava lá. Queridos, de milagres Pedro entendia. Teve um dia até que Pedro teve a oportunidade, o privilégio de andar sobre as águas como o seu Senhor andou. Ele viu Jesus andando e disse: me deixe ir ter contigo. Jesus disse: vem. Ele foi. Alguém pode até dizer: mas andou pouco, mas andou. E os outros que não andaram? E os outros que ficaram olhando? Então, queridos, milagre Pedro conhecia. Pedro já tinha visto coisas extraordinárias realizadas por Jesus Cristo. Portanto, teve um dia que Jesus disse assim: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro, quando disse isso, tentou contra-argumentar, tentou dizer: Senhor, olha, isso aí não é possível de acontecer. Se for preciso, eu vou morrer contigo. Como que diz assim? Eu vou mostrar para o Senhor que o Senhor por um momento se enganou, viu? Eu vou mostrar para o Senhor. Mas não adiantava. Jesus já tinha dito, Jesus nunca errou, Jesus nunca falhou, e Jesus havia dito que ele negaria. De fato aconteceu. Isso aconteceu quando Jesus estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote, no sinédrio. Pedro, acompanhando de longe, ficou do lado de fora, ao redor de uma fogueira. E a Bíblia diz que chegou uma criada diante de Pedro, ou seja, uma doméstica, e perguntou: você é um deles? Ele disse: eu não sou. Peraí, veio outro: você anda com eles? Ele disse: eu não conheço esse homem. Veio outro homem ainda: conhece sim, você é um deles, você é galileu, seu sotaque me denuncia. E a Bíblia diz assim que Pedro começou a praguejar, xingou meia dúzia de gente ali, saiu indignado, como que diz: eu já falei que não conheço esse homem, por que vocês insistem tanto? Negou uma, negou duas, negou três, o galo cantou. E pior, Lucas deixou registrado que Jesus olhou profundamente para Pedro. Pelo que nos dá a entender a descrição de Lucas, Jesus viu Pedro negar. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 61. Você vai concordar comigo? Pelo que Lucas nos escreve, Jesus viu Pedro negar. E a Bíblia diz que Jesus, sendo tirado da casa do sumo sacerdote pelos soldados romanos, Jesus olhou profundamente para Pedro. Logo que ele tinha negado o Senhor Jesus, profundamente. Pense nessa palavra, profundamente. Eu imagino que é mais ou menos aquele olhar assim, sabe, do pai para o filho, quando o pai quer chamar atenção, mas não pode, não é? Que tem visita em casa, que tem gente olhando, está na igreja, por exemplo, aí o pai quer chamar atenção, mas não pode, não é? Aí o pai dá aquele olhar assim, como que diz assim: depois que a visita sair, a gente conversa. Depois que o culto terminar, depois que a gente chegar em casa, se prepare, nós vamos ter uma conversa séria. Foi um olhar profundo. A Bíblia diz isso. E Jesus olhou profundamente para Pedro, sendo levado pelos soldados romanos, e Jesus olhando profundamente para Pedro. Como que diz assim: eu não falei, eu não te avisei, eu não te precavi, eu não te falei que você me negaria? Olhou profundamente. E depois desse olhar profundo para Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Saiu e chorou amargamente. Queridos, esse olhar foi o suficiente para Pedro baixar a cabeça, desmoronar, pensar: acabou para mim, eu estou no caco, nunca mais Jesus vai querer sequer falar comigo, nunca mais Jesus vai sequer querer olhar na minha cara, porque eu neguei uma, neguei duas, neguei três. Olha, e pior que eu neguei foi que ele viu eu negar. Acabou para mim, meu ministério acabou, minha trajetória ministerial acabou, o amor de Jesus eu não vou ter mais, nunca mais Jesus vai querer conversar comigo. Historiadores dizem que Pedro tinha voltado, sabe para onde? Para o mar da Galileia, preparando as suas redes,
preparando seu barquinho para voltar a pescar, como quem diz: acabou meu ministério, acabou minha chamada. Aleluia. Mas em contrapartida, as mulheres estavam indo no sepulcro. As mulheres tinham especiarias nas mãos, tinham aromas, tinham perfumes, mas voltaram com tudo isso cheio, porque um varão de branco as encontrou e disse assim: ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E esse varão de branco disse assim: olha, ide, dizei aos discípulos, e dizei a Pedro, dizei a Pedro. Imagine quando Pedro recebeu essa palavra. Peraí, vocês estão avisando a mim por quê? É porque o varão de branco mandou. Mas mandou o quê? Avisar os discípulos. Pois é, mas eu pequei, eu errei, eu falhei. Não, mas disse os discípulos e a Pedro. O quê? Citou meu nome? Sim, citou o seu nome. Peraí, se ele citou meu nome, é porque ele ainda me ama. Se ele citou meu nome, é porque ele ainda me quer. Se ele citou meu nome, é porque ele me perdoa. Se ele citou meu nome, aleluia, é porque ele ainda tem algo importante para fazer na minha vida. Oh, nesta noite eu venho como profeta de Deus dizer assim: ó, Jesus mandou te avisar que ele ressuscitou. Jesus mandou te avisar que ele ressuscitou. E ele manda apontar diretamente para você, para você, para você, pecador, que negou, que traiu, que tropeçou, que errou, que falhou, que pisou na bola. Jesus mandou te avisar, ele ressuscitou. Ele te ama, ele te quer, ele te aceita, ele te restaura, ele te renova. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Não perca as expectativas com relação ao seu ministério. Não perca as expectativas com relação à promessa que Deus fez há muitos anos na sua vida. E dizei aos discípulos e a Pedro, Pedro, onde você está esta noite? Jesus mandou te avisar. Uma grande obra Deus ainda tem para fazer na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, Pedro. Tira os seus olhos do passado. Tira os seus olhos dos seus traumas. Tira os seus olhos das suas frustrações. Tira. Focalize em Cristo. Aleluia. Olha para Cristo. Olha para a sua morte. Olha para a sua ressurreição. Ah, mas eu pequei. Pegou, Deus perdoa. Ah, mas eu caí. Nunca mais. Caiu, Deus levanta. Não, mas eu quebrei. Quebrou, Deus conserta. Mas é você que Deus quer. É você que Deus quer. Oh, aleluia. Não se esconda de Deus, porque Deus está indo atrás de você. Não fuja da promessa que Deus tem na sua vida, porque é você que Ele quer. Ah, Senhor, coloca outro no meu lugar, porque para mim já não dá mais, porque eu pequei, porque eu errei, eu pisei na bola. Deus está dizendo: não, é você, é você. Ninguém canta como você canta, só você canta desse jeitinho assim. Ninguém prega como você prega, ninguém ora, ninguém fala comigo do jeito que você fala. Você é peculiar. Entenda isso. Para Deus você é especial. Essa impressão digital que você tem no seu dedão, só você quem tem, mas ninguém tem. Ninguém te substitui. Você é insubstituível. Você pode se esconder, mas Deus te acha. Você pode correr, mas Deus te encontra. Você pode ir para onde você quiser. A palavra de Deus estará sempre à tua procura. O chamado de Deus estará sempre diante de você. Deus está te procurando. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus ressuscitou. Eu falei com ele nesse culto aí. Diga assim: Jesus ressuscitou e mandou te chamar. Não consigo ir no seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso avisar. Sua alma é bem
Deus usou as mulheres. As mulheres, diga assim, as mulheres. As mulheres. Sim, isso não era tão normal, mulher entregar a mensagem. Para que você tenha uma ideia, existia um preconceito tão grande para com as mulheres, que um homem não conversava com a sua própria esposa na praça da cidade, porque era escandaloso. O preconceito era tão grande para com as mulheres, que um rabino certo dia chegou a dizer: se eu tivesse que ter nascido mulher, eu preferia ter nascido morto. O outro rabino disse bem assim: se eu tivesse que ensinar a lei, a Torá, para uma mulher, eu preferia rasgar a Torá. O preconceito era tão grande que mulher, o testemunho de mulher não podia ser levado em consideração. Mesmo que a mulher visse, ela viu, tem uma pessoa que viu o crime, foi na frente dela, ela pode testemunhar. Mas quem que é a pessoa? É a Joana. Não pode, porque é mulher. Então, mulher, como testemunha, não era levada para o tribunal. E olha quem Deus usou para entregar a mensagem: as mulheres. Aleluia. Ide, mulheres, Maria, Joana, Maria Madalena. Maria Madalena não tinha moral nenhuma para entregar a mensagem. Quem não pecou igual a Maria Madalena já não tinha moral. Imagine a Madalena aqui. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. E a Bíblia diz que quando essas mulheres entregaram a mensagem, Lucas deixou-nos escrito, capítulo 24, versículo 11: e os discípulos não creram. Ouviram, mas não creram. Como que diz assim? Dá ouvido não. Você sabe que mulher não fala pelos cotovelos. Nem no tribunal a palavra delas serve, muito menos aqui. Dá ouvido não. E os discípulos não creram. Mas a Bíblia diz, versículo 12: Pedro, porém, se levantou e foi para o sepulcro. Pedro creu. Pedro recebeu. Sabe o que é que eu te digo essa noite? Não fica medindo o profeta, viu? Meça a profecia. Não fica olhando para mim, é só um menino de 28 anos pregando aqui. Mas acredite no que eu estou falando. Acredite na palavra que eu estou ministrando, porque não é minha, é de Deus. Muita gente fica medindo o profeta. Não, é porque não é pregador de fora, é porque não foi o pastor que disse, é porque não é um ancião, é só um jovem, é só um adolescente. Seja quem for que Deus usar, receba a palavra, ouça a palavra, pratique a palavra. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, seja jovem, seja adolescente, tenha 40 anos de fé como tenha um dia de fé. Ouça o que Deus está lhe dizendo, receba a palavra. Pedro creu, se levantou e foi para o sepulcro. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou no sepulcro, Pedro viu os lençóis daquele jeito que eu falei, os lençóis dobrados, afofados, ainda em seu formato circular. Pedro viu esses lençóis e olhou e disse: certamente Jesus ressuscitou. Está aqui a prova, Jesus ressuscitou. Querido, sabe por que tem muita gente que não permanece na igreja? Que não prova. Ficam especulando, ficam indagando, ficam duvidando de quem está falando, de quem Deus está usando. Pedro, porém, foi provado. Prove, porque quem prova de Deus nunca mais esquece. Porque quem prova de Deus nunca mais é a mesma pessoa. Prove. Alguém pode tentar tirar essas ideias de Deus da sua cabeça e dizer que Deus fala com o homem coisa nenhuma. Aí você vai dizer: fala sim, porque eu ouço, eu provo, eu sei. Alguém vai dizer assim: entrou no crack, não sai nunca mais. Você vai dizer: sai sim, Deus liberta sim, porque eu sou liberto. Eu era do crack, eu era do mundo, mas Jesus me libertou. Alguém pode dizer: Deus não cura ninguém não. Você vai dizer: cura sim, eu sou uma testemunha viva de que Deus cura. Prove de Deus e você nunca mais será a mesma pessoa.
chamado mesmo? Ide, dizei aos e a quem foi chamado primeiro? O segundo? Ok. Mas a pergunta que eu faço é: quem viu Jesus primeiro? Entre os discípulos e Pedro. Ei, quem viu Jesus primeiro? Quem? Bom, os discípulos foram chamados primeiro, Pedro em segundo. Mas será que os discípulos viram Jesus primeiro? Paulo responde, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Depois que Jesus ressuscitou, foi visto primeiro por Pedro e depois pelos discípulos. Ué, mas os discípulos não foram chamados primeiro? Sim, mas aí que está a questão. Nem sempre quem é chamado primeiro vê Deus primeiro. Viu? Você pode ser chamado primeiro, mas isso não te dá garantia de ver Deus primeiro. Quem vê Deus primeiro? Quem crê mais, quem recebe mais rápido. Enquanto os discípulos especulavam, duvidavam, viram depois. Mas viram depois. Pedro foi antes para o sepulcro, viu Jesus primeiro. Creia, apenas creia. Sua vida pode estar de cabeça para baixo, mas creia na palavra. Quanto antes você crê, mais rápido você vai ver a glória de Deus. Creia que você vai ver Deus na sua casa. Creia que você vai ver Deus na sua família. Creia que você vai ver Deus no seu ministério. Alguém crê aí? Alguém que está passando por um momento difícil, delicado, complicado, mas crê que vai sair dessa? Crê que Deus vai abençoar? Crê que a resposta de Deus vai vir, que Deus vai mudar o quadro da sua vida, vai te abençoar? Se você crê nisso, sai do seu lugar. Permita-me orar por você com essa simples oração. Por favor, sai do seu lugar. Você que acredita nessa palavra que eu estou pregando, Jesus morreu, ressuscitou para te perdoar, para te dar uma nova perspectiva de vida, para mudar a sua trajetória da eternidade. Você que crê nessa palavra, eu te convido, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eliseu vai cantar nesse momento. Quando Eliseu canta, você vai estar recebendo o que Deus tem para a sua vida. Depois eu vou estar orando e Deus vai te abençoar, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida através da sua fé. Deus vai honrar a sua fé.